Podem buscar reforços quando não conseguem vencer sozinhos. Normal. Olha para mim aqui, aprenda isso. Ele mexe com a mão, ele faz convites. Chama conjuros. Ele, se você ouvir falar, vocês não vão me ajudar. Ele está olhando para uma pessoa. Você não vai vir me ajudar. Aquela pessoa também está endemoniada. Aprendam isso, porque eu sofri com isso, vocês não vão sofrer. Ela olha para uma determinada pessoa e começa a dizer assim, me ajuda, vocês não estão fazendo nada. É por isso que sempre que eu começo a fazer libertação, que eu faço, anuncio a chegada do reino, corto a comunicação com todo espírito imundo, repreendo todo tipo de ação de ajuda. Vocês vão aprender bem isso amanhã, tá bom? Não abrem mão do seu habitat, procuram voltar, múltipla invasão transforma a vida em uma tragédia, e tem por alvo sujar de novo ainda mais a vítima do pecado, a ponto da vítima falar assim, não, pastor, para mim não tem mais jeito. É aquele pecado que jaz à porta, ele não consegue dominar de jeito nenhum. Bom, o discipulado na batalha. A verdade elimina pensamentos aliados com os de Satanás e que não são reconhecidos como maus. Preste atenção nisso. Um espírito imundo, para ficar ali, ele tem que convencer a pessoa de que aquilo que ela pensa ou aquilo que ela faz, aquele comportamento não tem nada de pecado. Então, hoje eu estou ensinando às igrejas, por exemplo, a respeito de tatuagem. Ah, não, pastor, nada a ver. Gente, o que isso aprisiona as pessoas. Não, vou fazer uma tatuagem de Jesus, do Salmo 23. Malaquias 1:10 diz, quando foi que eu requeri das vossas mãos de sacrifício? É a mesma coisa, não, eu vou assaltar um banco e vou trazer o dízimo para o Senhor. Gente, Deus recebe os ganhos da iniquidade? Recebe, gente? Não recebe oferta desse tipo. Então, na minha cabeça, na cabeça da pessoa, existe uma iniquidade, um pensamento torto, que ela acha que não é ruim. Não, pastor, isso aqui não é ruim. Aquele desejo de vingança não é ruim, por quê? Porque há uma justificativa. Então, você tem que trabalhar o quê? Com a mente da pessoa. E às vezes é na hora do confronto, é na hora da batalha espiritual. O espírito imundo, às vezes ele está falando com a própria pessoa. Não perdoa ele, não perdoa, se perdoar ele vai sair livre. Você está pensando que ele está falando contigo? Ele está falando com a própria pessoa. Se ela perdoar, eu vou ter que sair. E ela precisa de mim. Qual é o teu nome? Não fala o nome. Não fala. A boca, gente, gruda. Gruda de colar. Gruda de colar. É quando manifesta o espírito mudo e cego, ou espírito mudo e surdo. Eu vou ensinar algo para vocês. O espírito surdo, lembra que Jesus, em Mateus 12, o problema todo ali de pessoal acusar ele de expulsar demônio por Beelzebu, é que ele expulsa um demônio de um jovem que era cego e Jesus, o menino também que o pai traz, os discípulos não conseguem expulsar o demônio, também era um espírito mudo, surdo-mudo. Espírito surdo-mudo, a ti te ordeno, sai. O espírito ensurdece, mas ele não é surdo. O espírito cega, mas ele não é cego. Cidade de Uruguaiana, não é fronteira com o Uruguai, é fronteira com a Argentina. Gente, é mais longe que Midian. Pensa lugar distante. Gente, desce em Porto Alegre, tá aqui a minha irmã gaúcha, sabe disso. Você anda léguas e não chega lá. Estou treinando a igreja num sábado de manhã, uma senhora entrou na igreja, ficou parada assim. Olho fechado. Aí meu pastor falou assim, Lobo, vai você lá e faz a libertação, eu vou ficar aqui. Aí eu subi, ela, com o olho fechado, assim, cega. Em nome de Jesus, você vai direto para o gabinete pastoral. Eu não sabia onde era o gabinete pastoral. Ela foi subindo, olho fechado. Subindo, abriu a porta e entrou no gabinete. O espírito imundo, ele cega a pessoa, mas ele não é cego. Ensurdece a pessoa, mas ele não é surdo, não. E impede de hospedar espíritos imundos, prover descanso para Satanás. Então, o discipulado, ou seja, aquilo que eu creio, é a porta que fecha o acesso para Satanás.
Porque ele sempre vai querer convencer a vítima de que a presença dele na vida dela é melhor do que a presença de Deus. Ou vai fazer ela ter mais medo dela do que temor do Senhor. Entendem isso? Num dos processos de libertação que eu fiz, a mocinha, ela tinha 19 anos. Ela falava assim, se eu falar o nome dele, ele vai me matar que nem ele matou meu pai. De fato, o pai da menina tinha sido assassinado. E aí, ela foi num terreiro, o Espírito Imundo manifestou lá na vozinha, e contou, fui eu que matei teu pai, porque ele deixou de fazer um trabalho para mim, ele foi desobediente. E aí tem um nome que se dá tipo uma coça. Eu dei uma coça nele e ele morreu. Só que agora, o demônio mentiu, agora você é minha. E você vai ter que fazer o trabalho, senão eu vou te matar também. A pessoa fica com mais medo do diabo do que temor do Senhor. Tá bom? Frustra a invasão múltipla, a verdade rompe um acordo com o inimigo que luta para permanecer em casa, ou seja, na vida da pessoa, e transforma a mente da vítima com pensamentos bíblicos. Anatomia do cativeiro, demônios buscam hospedeiros humanos, após entrar e instalar no corpo humano, desenvolve doenças, provoca uma série de danos, e querem sempre levar à morte, e o inimigo é um grande sedutor que convence o hospedeiro a convidar outros demônios para entrar. Ele convence. Agora, importante aqui, provocam uma série de danos. Quem já ouviu falar aqui em cirurgia espírita? Ah, fui lá, fiz uma cirurgia espírita. O que é isso, gente? É só um arranjo. Tira de um lugar e coloca no outro. Eu atendi um rapaz que ele tinha uma perna, parecia que ele tinha elefantise. Aí eu sempre faço aquela pergunta clássica. Desde quando aconteceu isso? Não, uma vez. Tinha um problema de dor de cabeça sério. E aí eu fui lá fazer uma cirurgia espírita e sumiu isso aqui. E aí no dia seguinte minha perna começou a puxar. Então ele faz um arranjo, tira de um lugar e coloca no outro. Não teve cura nenhuma. Eu vou mostrar para vocês aqui depois um vídeo, um pastor tirando um rato de dentro da barriga da pessoa. Gente, comum, hein? Isso é comum, hein? Tirando um rato de dentro da barriga da pessoa. Pois é, então olha só. Quando a gente está tratando de libertação, você não pode se chocar. Você tem que ter compaixão. Você tem que tratar aquela pessoa com amor. Com amor, nada que você vai me dizer vai me escandalizar. Nada. Nada, nada. Eu já ouvi tanta coisa que não, nada. Houve um tempo, gente, que eu ia para o ombro do meu pastor para chorar. Eu garoto, há 20 anos atrás, primeira semana de gabinete, gente, fiz 2 enterros de criança, pastor novinho. Fiz 2 enterros de criança na mesma semana e mais um jovem. A nossa igreja era a Igreja Batista Alameda. Você pegava, aquele tempo tinha página amarela. Igreja Batista, Alameda. Ligava para lá, quero um pastor para fazer um enterro, para fazer casamento. Era sempre eu. Você. Terminava o dia, gente, eu ficava com meu coração agoniado de tanto sofrimento das pessoas. E as pessoas fazem besteira a vida inteira. Aí chega no gabinete do pastor, agora pastor, bota a mão na minha cabeça e resolve meu problema. Tudo é processo. Tudo é processo. Você plantou a erva daninha, tem que colher. Arranca tudo fora, prepara o campo, semeia flores do campo, leva tempo. Leva tempo. Jesus, gente, o melhor discipulador, fez em 3 anos, você quer fazer em 2 minutos com uma oração de fé. Um pelotão de valentes, Marcos 3, de 13 a 15, subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, vieram a ele, nomeou 12 para que estivessem com ele, mandasse pregar, para que tivessem um poder de curar enfermidades, expulsar demônios. Evite as fórmulas de desastre. Número 1, não converse com demônios e sempre confie que nada é confiável. Não confie em nada. E se ele te acusar de alguma coisa que você não fez, o fulano aqui fez isso, cala a boca, que o sangue de Jesus está em mim aqui. Mas o pastor fez isso. Se eu fiz, você vai continuar falando, mas se eu não fiz, a tua boca vai ficar torta. Na hora. Não converse, não acredite em nada. Ele só fala a verdade para te destruir. Ele sempre mente. Ele é o pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Ele só fala a verdade para te destruir.
Não estabeleça uma teologia com demônios amarrados ou submissos. Não dê passos fora da autoridade. Não crie dependência nos outros. Não acredite que a vítima só será liberta se houver uma manifestação demoníaca. Isso aqui é mentira. Lucas 13, havia uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. Lembra disso? Jesus impõe as mãos sobre ela e diz, você está livre. E ela fica direitinho. Teve manifestação demoníaca? Mas ela foi curada, não foi? Foi liberta? Nem toda libertação vai manifestar com o espírito imundo. Às vezes o espírito imundo só sai. Eu já tratei de um ex-pai de santo. Gente, sem brincadeira. Não manifestou nenhum demônio nele. Olha que eu me esforcei para o demônio manifestar. Esse cara é pastor hoje, uma benção ele. Uma benção. Agora, já teve gente que nunca se envolveu com nada e o espírito imundo estava ali, mas vamos lá. Mentiras gospel, o medo da retaliação. Essa é uma mentira. Olha, gente, como se o diabo pudesse tocar no Filho de Deus que é santo. A retaliação é só para quem anda em pecado. Se você tem um casamento no altar, se você tem uma vida justa financeiramente, se você trata os teus filhos com amor e cuida dele, se você é leal dentro da tua aliança com teu amor, com teu marido, com a tua esposa, com o teu cônjuge, se você está debaixo de uma autoridade legítima de uma igreja, gente, ele não vai te tocar. Você lembra de Jó? Homem íntegro, primeiro capítulo, verso 1 de Jó. Havia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do... O diabo podia tocar nele, gente? Viste meu servo Jó, Deus é que fala, não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Também o Senhor cercou ele com uma sebe. Sabe o que é uma sebe? É uma muralha de proteção intransponível. Não dá para tocar. Tira tudo dele, para ver se ele não vai blasfemar. Gente, a proteção de Jó era dada por Deus. Não é porque Deus escolheu, peraí, eu vou escolher Jó para cuidar dele, o resto vai morar debaixo da ponte, quero nem saber, isso aqui eu vou fazer prosperar. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se você tiver uma vida assim, o diabo não te toca. 1 João 5,13. Aquele que nasceu de Deus, hein, gente? Que nem isso não. Vamos lá, pastorzão. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Vamos repetir junto? Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Agora a turma nasceu de Deus e continua no pecado, né, pastor? Porque a carne é fraca. O maligno não vai tocar, gente? Vai tocar, gente? O que protege a gente? Diga, pureza. Você tem medo de retaliação? Eu não tenho medo nenhum de retaliação. Deus me guarda. Eu tenho medo do pecado. Gente, o pecado me assombra. Vamos pecar? Estou fora. Sai daqui, cão. Vocês estão entendendo isso? Só tem algo que derruba a gente. Pecado. Agora, não significa que você não vai passar por prova. Jó passou por prova. Passou. Paulo passou por prova? Não, gente, ele viu o terceiro céu. Já viu o terceiro céu? Não, deixa alguém pisar no teu pé para tu ver se você vai ver o terceiro céu. De dor. Naquela unha quebrada. Gente, ele viu o terceiro céu. Deus, então, deu para ele um espinho na carne, para ele não se ensoberbecesse. Pela natureza daquilo que ele viu. Medo da imposição de mãos puras. Essa turma aqui é chamada turma da terceira onda do Espírito. Peter Wagner. Não, cuidado, porque, gente, se uma pessoa impura botar a mão na minha cabeça, vai cair endemoniada. Vai cair. Eu não tenho medo nenhum disso, mas nenhum. Cuidado com quem vai colocar a mão na tua cabeça. Gente, você acha que o inimigo vai conseguir entrar dentro de mim? Eu vivendo com Deus? Você acha mesmo? Só que cria o quê? Um monte de mentira gospel. Cuidado. Olha, ora em silêncio para o diabo não roubar a tua bênção. Gente, onde é que está escrito isso? Diz até o seguinte, fecha o teu quarto, ora em secreto,
O Deus que vem em secreto te recompensa publicamente, mas orar em silêncio, porque eu venho de uma denominação batista que é a hora da oração silenciosa. Deus ouve em silêncio, ouve calado, ouve sentado. Jesus orou sentado, olhou com o olho aberto. Senhor, Pai, te dou graça, partiu o pão. Orou na cruz. Gente, dá para orar de todo jeito, sentado no carro, no táxi, do jeito que você quiser. Pô, gente, que história é essa que o diabo vai roubar? Gente, de onde vem isso? Mas é mentira gospel. O medo de orar em voz audível. O medo de não ter dom para o ministério. Gente, como se fosse apenas para uma elite orgulhosa. Gente, eu garanto para vocês que isso não é dom. Anunciem, é chegado o reino de Deus. Aqueles que crerem e for batizados serão salvos. Quem não crê será condenado. Ide, portanto, esse sinal seguirão os que creem. Com 2 meses de fé eu estava expulsando demônio, gente. 2 meses. Meus filhos, meu filho vai para retiro em outras igrejas aí, eu vou pregar, ele, deixa teu filho passar aqui o retiro de carnaval com a gente, de férias. Ele vai lá, outro dia foi numa igreja, está aqui, foi passar na igreja da irmã ali, aí o pastor foi se meter a besta, manifestou um monte de garoto lá, manifestou o demônio, aí daqui a pouco, pai, não consegui dormir. Meu filho é um garoto, gente, um adolescente, ficou expulsando demônio a noite inteira. Agora, esse é um dom, gente. Na Bíblia não chama isso de dom. Chama isso de, diga, sinal do reino. Sinal do reino. É um sinal que chegou o reino de Deus. Ide, anuncie, é chegado o reino de Deus, expulse os demônios. Cure os enfermos, purifique os leprosos, tá? E essa história do demônio territorial, eu sei que você vai falar para mim de Gádara, eu sei que você vai falar para mim do demônio lá, o príncipe da Pérsia, eu sei que você vai falar da igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Amanhã nós vamos ver isso aí. Calma, tá bom? Calma. A libertação não é analfabeta, você tem que ler o sintoma. Eu estou olhando para você. A pessoa endemoniada, normalmente ela não olha nos teus olhos, ela faz assim. Repara quando você estiver orando, no final, no último capítulo, você vai ver umas orações. Repara na mão, a mão começa a mexer, ela fica incomodada. Você coloca a mão na cabeça, começou a dar uma mexidinha, já era. O bicho está ali. Gente, sem brincadeira, bota a mão na cabeça. Ela fez assim, está ali. Eu já sei que você está aí, pode saindo. Em nome de Jesus. Então, não fica pensando que é uma... Não fica pensando assim que é uma libertação mística. Gente, é muito mais inteligente do que você imagina. Sem brincadeira. É muito, e dependendo dos envolvimentos que essa pessoa foi submetida, ou ela escolheu, aí eu já sei. Mas é o quê? É experiência de gabinete, é experiência de atendimento espiritual. É a experiência de você falar assim, eu estou atendendo de 9 da manhã às 5 da tarde. Então você começa a perceber. E tem gente que não tem nada, mas cisma que tem. Pastor, tem alguma coisa minha aqui. Não tem, filha. Não tem. Tá bom? Libertação não é surda. Eu não vou especular. Olha aqui que eu vou falar para vocês. Olha para mim aqui. Cuidado, gente. Cuidado, gente, com gente que vê o invisível, mas não consegue ver o visível. Deus está me falando, Deus está me mostrando, o Espírito Santo me contou. Não, porque tem gente que vê mesmo. Tem gente que vê, mas tem gente que vê o visível. Agora, tem gente que o filtro dela é ela mesma, é a dor dela. Ela vê uma pessoa doente, é adultério. Por que ela fala adultério? Porque ela sofreu com adultério. Entenderam isso? Ela passa todo mundo pelo crivo dela, pela dor dela. Então, todo tipo de sofrimento, eu já sofri isso aí, e foi no tempo que eu me meti com tal coisa. Então, cuidado com isso. Ouça a pessoa. Gabinete, aqui eu ensino, no gabinete eu fico calado, você tem que falar. E eu quero ouvir. Eu tive no centro do país, um estado central no nosso país. Aí tinha uma moça na igreja, o pastor falou comigo assim, Lobo, dá para você fazer 2 ou 3 atendimentos para minha tarde? Falei, dá, mas se for mulher, eu quero a esposa do pastor lá comigo. Não, tudo bem, vou mandar 2. Aí a moça, uma bênção na igreja, mas aquele filho, não o filho escravo, filho servo, filho, aquele que trabalha e trata pai como aquele que vai dar um prato de comida, né? A moça faz tudo na igreja, é uma bênção.
Mas, pastor, onde ela vai, uns porco-espinha. Ela já teve ministério infantil, brigou com todo mundo. Teve ministério de mulheres, deu rabo de arraia em todo mundo. Cada lugar que ela vai, ela arruma uma coisa, mas é uma benção. Aí fui tratar com ela. Me conta a sua história. De onde que vem esse teu temperamento difícil? E ela foi falando, agora, e tua infância? Teve algum envolvimento assim? Olha, pastor, teve um dia que minha mãe me levou no cemitério para eu prestar culto para um ancestral. E naquele dia um negócio ruim entrou em mim, pastor. E aí, fair play, hein? Tu não pode, ai, fui no cemitério, ai meu Deus. O que você foi fazer lá? Não interessa por que a ovelha caiu na boca do leão. Vai lá, dá golpe no leão para soltar a ovelha. A ovelha é vítima. Não trate a ovelha como culpada, senão você perde o aconselhamento. A mamãe levou, tá, aí eu tô ali. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou preparando o terreno. Confessa comigo isso, umas coisas são importantes. Quando eu falei assim, quando eu tinha 12 anos, confessa comigo, mamãe me levou no cemitério, eu quero em nome de Jesus rejeitar aquele espírito imundo. Quando ela falou rejeitar o espírito, gente, estava eu, uma mesa, ela e as duas pastoras. Gente, ela meteu o pé na mesa assim, jogou em cima de mim. Que você foi chamado para me tirar daquele? Estava lá. A moça na igreja, ó, a vida toda, se converteu adolescente. O espírito imundo dentro dela. Então, você não pode especular. Você tem que ouvir a pessoa. A não ser nos casos que a pessoa não se lembra. Porque tem casos que a pessoa não se lembra mesmo. Aí é um espírito de esquecimento. Aí eu trato daqueles períodos onde há um apagamento de memória. Tá? E a maior questão, a libertação não é cega, o ministério que observa a fortaleza e o cativeiro. A maior questão em batalha espiritual não é a presença de demônios, mas a ausência de Deus. Ou seja, toda infestação é o resultado de banir a presença de Deus. Amém, gente?